Oi, eu sou a Lud. Eu sou a Dani. E esse é o Pantufa de Unicórnio. Hoje a gente tem mais um vídeo de problematizando filmes que amamos, em dupla. E o filme problematizado de hoje... E o filme que hoje a gente vai analisar aqui é Tudo Pra Ficar Com Ele. Ele é também uma comédia romântica, que a gente adora aqui problematizar a comédia romântica, porque dá... material, né? É, isso mesmo. E é um filme, conta a história aí de 3 amigas. A principal é a Christine, vivida pela Cameron Diaz. E aí tem a Courtney, vivida pela Christina Applegate, que eu acho maravilhosa. E a Jane, vivida pela Selma Blair. E aí vai contando aí as desventuras amorosas das 3, né? Basicamente é isso. Vivendo em São Francisco, né? Sim. Com foco principal na Cameron Diaz, que é meio que a protagonista mesmo, né? A Cristina. A Cristina. E a gente achou que esse filme, ele é bem legal, eu adoro ele, né? Ele tem questões bem legais também que a gente vai trazer aqui, mas ele ainda assim tem umas questões aí que são meio problemáticas que a gente não vai passar pano, não. Até pelo formato e pela proposta, assim, ele é um filme que pra época, pra 2002, ele já traz, assim, umas quebras de paradigma, ele já coloca a protagonista e as mulheres do filme mesmo numa posição que já é diferente, assim, para o que geralmente era retratado na época, né, no período, mas ainda assim ele não foge de ter aí algumas... clichêzão, né? Como a maioria das comédias românticas aí desse período, né? Tem... a gente falou que tem cenas ali que são muito boas no filme, né? Tem são partes maravilhosas, né? E a gente enumerou algumas delas aqui que acho que além de se divertida, né? Elas têm um propósito ali... É um humor crítico ácido, exato. Assim, né? Que coloca... Porque é aquela coisa, né? Num filme não é que você não pode retratar certas coisas, né? Mas tudo é a forma que elas são colocadas e o que você vai causar com aquelas cenas, né? Sim. E daí, sei lá, como exemplo, a gente tem... O que a gente tem? A gente tem, acho que a primeira cena que eu gosto muito é a cena da Courtney. Ela, a Christina e a Jane foram pra uma balada, porque a Jane tinha terminado o relacionamento. E a Courtney vê um cara lá bonito que pagou um drink pra ela. E ela vai falar com ele. E aí eu não lembro exatamente o que ela fala. Cara, muito bom. E aí, pessoal. E aí, você gosta dessa bebida? Não tem uma frase inteira. É só... Tipo, e aí, né? Não é e aí como você tá? Ai. What's up with you? Essa cena é muito maravilhosa. A música... Ai, sim! A cena toda, né? Sim, delas dançando no restaurante, todo mundo se envolvendo, tocando. Vira um musical ali. Vira um musical do tênis. E tem acho que é um restaurante oriental, né? Sim, é muito bom essa cena. Porque, né, como é que a gente... Não, primeiro o diálogo é muito bom. Ela pergunta aí do tamanho do pênis do cara, e ela fala, é mais ou menos assim. Ela fala, e o que você falou? Ela falou, nossa, como seu pênis era enorme. E aí, né, isso surge. E ela fala, o que a gente sempre fala com os caras nessa ocasião? E aí vem a música, e aí é o humor que toca nessa questão do ego masculino falocêntrico, né? E que o pênis é tudo, e que o pênis grande é tudo. E aí vira... cara, é muito boa. É muito boa. Essas duas cenas, tanto a do diálogo da Courtney com o cara, né? E a cena do musical do pênis é muito maravilhoso. E a da lavanderia. E da lavanderia. Ótima, que de repente surge o padre, a professora da escola, né? E ela só queria botar o negócio pra lavar. Sim, e o cara lambeiro. Muito bom. Então, tipo, ele fica... Think, Jane, think. Na testa da mulher. Querendo enfiar a cara no buraco. Ai, muito bom. Tem um monte de coisa legal, né? Tem umas cenas legais, tem a própria forma como as mulheres, né, são livres e é legal. Tem a cena também delas no rolê da loja lá.
Ai, sim, maravilhosa. É uma cena muito boa que elas vão, né, numa aventura, né, que a gente vai falar depois, e elas acabam se molhando, então elas precisam de roupas novas, elas vão numa loja e elas tem toda a parte delas provando roupas, tem várias referências de músicas e filmes do, né, que a gente conhece. Então tem referência da Madonna, referência de Grease, Uma Linda Mulher, inclusive da cena do filme. Então é muito boa essa cena das duas também, né? Ali elas juntas, né? E essas referências que também tiveram os outros filmes de comédias românticas, né? Tirando a Madonna também fez um filme, mas a Madonna é uma boa atriz, então a referência é mais a questão do visual da Madonna dos anos 80, né? É muito legal. Mas, embora a gente goste muito, dê muita risada e adore essas cenas, a gente tem algumas questõezinhas aí no filme que agora, assistindo, a gente olhou e falou. Consegue perceber, né? Tá meio esquisito. Tá errado. A gente já percebe que existe assim, essa diferença da forma que as mulheres são retratadas pelo início do filme. A gente tem um começo ali que apresenta a nossa protagonista, que é a Cristina, muito parecido inclusive com Como Se Fosse a Primeira Vez, em que o Adam Sandler, ali, o personagem, o Henry, ele é retratado com... Antes da gente ver o personagem, a gente tem várias mulheres que vão falando dele, e nesse filme a gente tem o contrário, né? A gente tem vários trechos de depoimentos de vários caras contando de suas experiências com ela. E aí já mostrando como ali quem tinha esse papel de sedutora, de desapegada, casual, de uma mulher que tem vários encontros casuais, já começa assim, já mostrando pra gente que essa é a nossa protagonista. Mas aí a gente já começa também com uma questãozinha ali, quando um dos caras tá falando, porque eles contam que encontraram ela numa festa, na balada, e foi uma noite incrível, mas depois ela nunca ligou, ou ela deu o telefone errado, ou, né, tudo, nada passou de uma noite casual. E aí tem um deles que fala, foi muito incrível, nós conversamos, eu paguei várias bebidas pra ela, e depois nada aconteceu. Daí já começa aquela... manifesta aquele pensamento de que se o cara te pagou um monte de bebida, ou te pagou qualquer coisa, te levou pra jantar, ou enfim, qualquer coisa ele tá comprando alguma coisa, ou ele tem direito a alguma coisa, né, que é uma mentalidade aí que a gente, né, pode ficar um pouco equivocada, né. E aí, embora a gente tenha essa mulher, assim, né, que tem essa personalidade, que é diferente, a gente tem aí, né, esse cara retratando esse aspecto aí das relações, como se pagar alguma coisa pra seja um sinônimo de que você vai transar com a guria. Ou vai ter algo em troca, vai dar um beijo, vai dar qualquer coisa. Como se fosse, sei lá, uma compensação. Como se algo tivesse compensado, porque não tem nada. Os dois ali estavam ali de comum acordo. Ele quis pagar porque ele quis. Ninguém obriga nada. Exatamente. E ninguém é obrigado a fazer nada também, troca. Exatamente. Então, outra questão que a gente tem aí no filme é a primeira vez que a gente é apresentada a personagem da Jane, a Jane tá chorando copiosamente porque o namorado terminou com ela. E a forma, dentre várias coisas que elas vão falando, uma das formas de elas consolarem a Jane, que é a amiga delas, é dizendo: você não tem que ser tão disponível assim. Como, sei lá, tipo, você está num relacionamento, então... Eu acho que tem... Então, a gente ficou aqui pensando sobre esses conselhos que elas dão, né? Eu acho que elas estavam se referindo a uma disponibilidade emocional mesmo, né? Uma coisa dela estar totalmente entregue, mas é um relacionamento, né? Então... se espera, né, que você esteja ali, né, disponível emocionalmente. Eu acho que talvez o que tenha acontecido é que não havia uma reciprocidade, né, naquilo. Porque daí eu acho que ela conta umas coisas do cara dela, tipo, que daí, pela dinâmica do relacionamento, daí talvez realmente ali o cara não estivesse entregando tanto quanto ela, né? Dava pra perceber que talvez o cara não tava tão apaixonado, tão envolvido naquele relacionamento como ela. Mas é uma coisa pra se pensar, porque eles estavam namorando, né? Tipo, por que não pode estar disponível pra um relacionamento? Mas aí, depois até, quando ela fala assim, mas eu tô cansada de jogos, sabe? Que, né, você não precisa ficar jogando, se fazer, esse tipo de coisa. Mas ela fala que não é exatamente sobre isso, a personagem da Cristina, né? Ela fala que
Que isso eu acho que talvez seja algo que não seja tão problemático e seja talvez um recado ali para conversar com essa mulher, porque querendo ou não, a gente vem de uma geração que foi criada para realmente casar e como, né, colocada nesse lugar. E aí, às vezes, muitas mulheres se colocam em relacionamentos que não são tão legais, se sujeitam só pra ter um cara, ter um namoro, né? Porque você sente que meio que a sua autoestima tá relacionada a ter um relacionamento. E aí a Cristina fala pra ela, não é sobre jogo, é sobre autopreservação e não ser tão vulnerável, né? Que aí talvez até dê pra dar, assim, no final uma interpretação no sentido de que ela tava querendo dizer pra ela prestar mais atenção, né, no relacionamento e não se colocar, assim, tão disponível pra alguém que talvez não tá dando em troca, né? Mas que no contexto de se você tá namorando, você tem... exato. Às vezes tu tá em relacionamento ali e tu não tá percebendo que a pessoa não tá... não tá recíproca. Porque tu tá, sei lá, apaixonada e... E a pessoa tá namorando contigo? Também. Poxa, tá comigo, eu gosto de mim. E aí junto desse papo aí, eu acho que tem uma coisa que ela fala que é meio que o tom do filme, assim, e da mensagem, vamos dizer assim, que ela fala, não procure pelo Mr. Right, procure pelo Mr. Right Now, né? Então, e talvez seja meio que esse o tom, né, do que ela quer dizer, e que daí é aquela coisa da mulher tá sempre, aquele ideal, assim, de que a mulher tá sempre procurando o cara certo, querendo casar e tal, e que não precisa ser sempre, né, essa busca por esse objetivo de um relacionamento que vai ser um casamento. Nessa cena de balada aí, da baladinha que elas vão, a gente tem também a cena da Cristina abordando o Peter, que é o nosso mocinho do filme, né, que vai ser o personagem principal ali, masculino. E aí, pra abordá-lo, ela vai e aperta a bunda dele, né? E aí é bastante esquisito, né? Eu acho que dá pra entender o que eles quiseram fazer, porque pra você que é mais jovem, talvez não saiba, há um tempo atrás, realmente, quando as mulheres saíam pra balada, bom, pelo menos hoje eu acho que não acontece mais muito, pelo menos nos lugares que eu frequento, né? Não sei se talvez em algum... eu não vou em Botinha, né, amiga? Então... a gente não frequenta mais lugares héteros, então tá difícil. Mas enfim, eu acho que atualmente isso já não acontece mais tanto, mas há uns anos atrás, eu lembro muito quando eu era adolescente, comecei a sair, era muito comum os caras te abordarem puxando o braço, puxando o cabelo. Não, fui há pouco tempo. Carnaval? Carnaval, acho que às vezes... Carnaval, as coisas assim. Eu fui no Londres. Um cara veio. Pessoas te pegando, no caso, te tocando, te puxando, que tá te invadindo. Que geralmente é a abordagem masculina, e daí ali no filme eles subverteram e colocaram ela nessa posição. O que eu consigo entender que talvez eles queiram mostrar ela como, né, sendo uma mulher com essa postura, mas eu acho que, né, é um problema porque feminismo não é sobre a mulher ser tão escrota como os caras são, né? E não sei, acho que é esquisito, assim, né, essa abordagem. Talvez fosse já a própria proposta do filme que mostrar como é escroto isso, mas ainda assim é escroto. Sim, só ressaltando a escrotidão tanto da abordagem. Exatamente, do lado do outro. Pra todo mundo. Pronto, Não tem mais biscoitinho aí, Libéria. Ela acha que ainda tem, ela já tem tudo. Iludida. Outra cena que também na boate, né, é a cena que a Courtney e a Cristina vão no banheiro, e aí a Courtney começa a fazer aquele negócio de arrumar os peitos na blusa, né? E aí fica ali a mão vidrada nos peitos dela, e ela diz, tipo, é comprado, sabe? Quer tocar? Vai lá, né, e começa uma montoeira de mulher começando a apertar os peitos da Courtney. E aí, em determinado momento, alguém abre a porta, passa dois caras, e os caras ficam lá vidrado, olhando, né? Reforçando esse negócio do fetiche dos caras com duas mulheres, né? O que acontece no meio feminino. Também. Acontece, né? Sempre acontece isso, né? A gente vai pro banheiro pra ficar pegando uma no peito da outra. Nada contra, mas... A gente tem aqui uma questão bem babaca, que é eu acho que ele não tem nome, acho que na verdade o nome dele ser falado.
do Peter, né? Que é o ator, inclusive eu gosto bastante dele. Eu esqueci o nome agora, mas eu curto o ator. E ele tem vários comentários ao longo do filme se referenciando as mulheres de forma sexualizada e pejorativa, tudo, quando ele se refere ali também a Cristina. E depois ele faz ele faz ali uma questão de comentário em relação ao casamento, que é das mulheres que ficam com as letras murchas. E. O que ele fala? Porto-riquenho. Fala dos porto-riquenhas também, como uma forma sexualizando as mulheres porto-riquenhas. Chernobyl. Chernobyl, eu gosto muito desse termo. E nesse núcleo familiar ali do Peter, a gente tem também o avô, né, que é um senhorzinho lá, que é mostrado na cena de golfe, e também depois no casamento ele faz alguns comentários. E aí a gente volta para aquele estereótipo de que o casamento é algo horrível, e aí ele faz comentários bem babacas de... Ai, desculpa, porra, eu achei que tinha cancelado. E faz os comentários bem babacas de como ele era infeliz no casamento, daí ele fala de uma memória de uma mulher maravilhosa, e aí o cara fala, a vovó, você sente saudade dela? Ele fala, não, a sua avó não, aquela velha, não sei o que, é a fulaninha lá que ele conheceu. Né? O amor da vida dele. O amor da vida dele que ele não casou com ela, não sei o que. Mas aí tem essa forma de retratar o casamento, o relacionamento de novo nesse... É mais uma comédia, né, utilizando desse estigma de que o casamento é algo horrível, os homens são aprisionados e as mulheres ficam com as tetas caídas e desprezíveis e, enfim, o casamento é essa coisa horrorosa, né? E utilizando disso como piada, como algo que é legal e, enfim, né? É ultrapassado, né? Não fala mais. E na realidade a família, aquele núcleo familiar do Peter, todo mundo é babaca, né? Porque afinal de contas, acho que a gente já pode falar no momento, né? Porque né, o Peter fala, quando conhece a Cristina na boate, que eles estão ali pra comemorar, tipo, a despedida de solteiro, porque é o casamento do irmão dele. Depois a gente vai descobrir, na realidade, o casamento era do Peter. Então a gente tem os dois irmãos ali escroto e um avô também. É um núcleo familiar bem bom, na verdade, né? Muito esquisito ali, né? Daí depois eles... Que daí também eu acho que é uma parte do roteiro que eu não acho tão legal, essa coisa dele, eles estavam casando, mas não queriam muito casar, estavam indo só na onda, né? Porque esperava-se que eles casavam. Eu acho esquisito, né? Não cola, não é sustentável. Não é um roteiro sustentável essa parte. Vamos perceber só ali exatamente no momento de frente pro padre. Sim, que ninguém queria se casar. Mas enfim, uma comédia romântica, as comédias românticas às vezes elas se dão ao luxo de ter uns roteiros assim com umas coisas meio... Tem esse e tem um da Jennifer Lopez também, que ela é organizadora de casamento. E aí também tem o rolê também do cara que queria se casar, mas não queria. Tava casando porque já tava há muito tempo namorando ela. Ela também não queria casar, na realidade. Ninguém queria, todo mundo foi lá. Exatamente. É um rolê parecido também. Eu não lembro agora o nome do filme. Mas enfim. São rolês que estão ali se perpetuando. E assim, porque ali o roteiro, a base, porque depois, né, que a Cristina e o Peter se conhecem, trocam ali meia dúzia de palavras lá na boate, e ele fala, aparece lá. Aparece lá. O irmão dele fala, né? Ele não sei se ele convida. Não é ele que fala? Não, o Peter chama ela pra ir na festa. Na festa. No hotel. Mas aí ele fala, não, o Peter convida ela pro casamento. Ela fala, aparece lá. Tipo, é tal dia. Mas é o irmão dele que fala primeiro. Devia se convidar ela. É verdade, pro casamento. Daí ele fala, aparece lá. Ela talvez apareça, E aí, realmente, tipo, ela foi fazer o rolê pra ir pro casamento. Foi de um cara que ela trocou mal, sei lá, uma dúzia ali de palavras. E ela e a Courtney fizeram o rolê do casamento, né? E aí, nossa, é super legal, tipo, a aventura delas ali. Mas olha essa ideia de ir no casamento de uma pessoa que ela nem conhece, só perguntando pro cara que ela viu, sei lá, 3 horas. Trocou 5 palavras com ele. Pagou ali uma bebida que ela nem foi ela que derrubou, sabe? Nossa!
Podia ter ali essa parte ser algo mais... mais incrível, Incrível, né? é. Não sei. Mas é um filme que tem um monte de coisa bem É um filme, né? esdrúxula, assim, né? Tipo, não tem muito compromisso com a realidade. Mas é a aventura delas, né? Das duas meninas, mas é bem estranho, né? Que, vamos... Ela que era uma mulher que... Eu até a parte dela, tipo... Ela tava um tempão solteira e não se apaixonava, e não tinha isso. E de repente teve um cara que ela teve um feeling. Mas aí ela se debandar pra ir pra um casamento numa outra cidade, né? De pessoas, né? Esquisito. Sim. E tem, né, tem outra cena também em relação a... Porque assim, ó, o filme acontece até um determinado momento, né? E depois ele se desenrola a partir da viagem delas, né? Em rumo ao casamento. Aí tem uma cena que a Courtney, que tá dirigindo, né, deixou cair um gloss e ela pede pra Cristina pegar. A Cristina vai pegar, tipo, no banco ali embaixo, sabe? E aí passa um cara de moto e a Cristina começa meio que simular ali que a Courtney começa a simular que a Cristina está fazendo ali um sexo oral nela. E o cara fica lá enlouquecido. E ela também dá corda. E aí o cara de lá e ela dando corda daqui. Aí até que no final ele sofre um acidente. Bate a moto. Bate a moto. E assim... Uma cena desnecessária, ela não acrescenta em nada no filme. Pra ser o humor dela. Que, sei lá, não sei se alguém acha engraçado. Eu não achei. Acho que nem na época eu achei engraçado. Não, novamente reforçando ali o negócio do fetiche. Da fetiche. E nessa road trip aí delas, elas param em um banheiro lá. Elas param pra usar o banheiro, né? Elas param pra usar o banheiro. E a gente tem um negócio muito esquisito que acontece naquele banheiro, que elas chamam de buraco da glória. Que a gente ficou tipo... Is that a thing? Assim, ó, eu fiquei pensando, elas não usaram o banheiro feminino porque tinha alguém. Mas por que o banheiro masculino tinha tantas cabines? Pra fazer cocô, cara. Mas aí o do feminino também não teria? Por que a pessoa lá trancou o banheiro inteiro, sendo que ela só tinha que trancar a cabine dela? Pra ter a cena esdrúxula que é do buraco da glória. Que, né? Não, começa que a Cristina vai fazer xixi no Victório. A Cristina não, a Courtney vai fazer xixi no Victório. E a Cristina foi dentro do... a Courtney também, por que ela não foi dentro da cabine? Ela tinha que fazer xixi no Victório. Não, tem que ser do jeito mais esdrúxulo pra acontecer essas cenas bizarras, né? Sim, fala aí do buraco da glória. Tá, enfim, o buraco da glória pesquisa. Detalhes. Mas assim, do jeito que ela fala, porque depois elas ficam se zoando, caiu no buraco da glória. Eu fiquei pensando, tipo, cara, sério? E, daí a gente lembrou que tem outro filme que tem algo parecido. É o Todo Mundo em Pânico. Todo Mundo em Pânico. Então fica aí essa questão, gente. Realmente é uma parada que acontece lá. Tô jogando no Google. Em tempo real. Calma aí. Tempo real não, é porque a gente tá gravando. Mas pra mim é tempo real. Será que isso tem? Eu tô com medo. Tem um rolê de ufologia, gente. Meu Deus, não façam isso. Pesquisem. Enfim, não pesquisem. Não pesquisem. Acho esquisita essa parte ali do buraco da glória. Porque, de novo, não tem nada de acrescente ali pra trama. Daí nem é engraçado. Humor, né, Aí no final o olho dela é Courtney vai lá, você tá grávida. Muito quinta série. Sim. Então, a pessoa que a gente tem ali como o galã do filme e o par romântico da Cristina, né, que seria o boy legal, né, no fim a gente descobre que na realidade o casamento era dele. Então, a gente não falou isso? Não, né? Não. Então a gente descobre que de boy legal ele não tem nada, né? Porque tava se casando e tava lá flertando com a Cristina e convidando ela a ir pro casamento ainda. E ele, tipo, aparece lá. Embora tenha o irmão dele que deu a ideia, ele falou, aparece lá, e ele convidou ela pra ir pra festinha no hotel, né? Então, totalmente esquisito. Porra, babaca com a Cristina e babaca com a noiva dele. Babaca com a noiva, né? E
ainda no casamento, né? Porque elas conseguem chegar, né? Depois de tudo isso, elas conseguem chegar no casamento. A Cristina fica presa ali junto com a noiva no lugar, e a noiva tá tendo um ataque de pânico, e aí elas fazem algumas questões ali de, falam, né, sobre o casamento, e a noiva, né, que não tem nem nome, fala, ai... Acho que é Jane. Também? Não, Jane é outra. O casamento é o que toda mulher quer, tipo, espera, sabe? E não. Ela fala, eu devia estar feliz, né? É o que toda mulher sonha. Que aí novamente, né? Até é interessante porque eles trazem essa ideia de que toda mulher sonha com casamento, mas ao mesmo tempo a gente vê que ela não estava sonhando com aquilo, então até acho que é uma, tava de certa cheia forma, de urticária no altar, toda vermelha. De certa forma, talvez seja ainda uma ideia de desconstruir, né? Mas, cara, dela percebeu isso ali no dia que ela só de noivo, pra dar 10 minutos, 10 segundos do altar. No fim, né, a Cristina descobre que, né, o Peter, que é o cara, o casante, que é o cara que vai casar, e sai fugida, né, da igreja. Obviamente o Peter viu ela, né, e ela sai com a Cristina e vai embora e fica assim, ó, desconsolada, assim, chorando copiosamente pelo cara que ela só tinha conhecido na balada e trocado meia dúzia de palavras. Isso eu acho forçado. Sim, nossa. Porque até ela se desabalar lá pra ir pro casamento e pra aventura com a amiga, é forçado, mas eu tô comprando aqui a trama, né? Eles queriam uma aventura, queriam um negócio, então tudo bem. Agora daí ela ficar desolada por conta de um cara que ela acabou de conhecer, que não tinha nem rolado nada, falado direito, mal sabia quem era. Sim. Aí, forçaram a barra. Daí o final é forçado, né? Do final pro lá. Tanto que com o modo que ele conseguiu chegar até ela depois, né? Porque no fim ele não casou, porque ele percebeu os dois no altar que ninguém queria casar, foram pra festa. E daí vamos festejar mesmo assim, né? O pai da noiva puto que pagou a festa. E ela foi curtir a lua de mel sozinha. Não! E ela fala que conheceu alguém. E ele fala também que conheceu alguém, não fala? Tem alguma coisa. Tem. Ela tem certeza que fala que ela conheceu alguém. E depois ele menciona pra Cristina, eu acho. Não, ela ficou bem, deu tudo certo. Ela tava, sei lá. Tá curtindo a lua de mel e tal, sozinha. Em relação ao personagem Jane, a gente tem algumas coisas ali também que são esquisitas. Ela trabalha em uma loja. E aí tem uma cena que eu acho muito nada a ver, que ela tá dando instruções lá pra outra pessoa que trabalha com ela, que aparentemente ela é hierarquicamente superior ali. E aí ela tá falando, faz isso, faz aquilo. E aí a garota vira pra ela e fala, tá de mau humor, né, tá precisando transar, né, que é aquele famoso, né, atribuir às pessoas, acho que mais a mulheres, né. Comigo, não sei. De mal comida, esse tipo de... Pra homem, eu já ouvi muito, dormir de calça jeans. Enfim, nosso humor está totalmente atrelado. Ligado ao sexo. Não que isso às vezes não influencia, né? Mas não... Sim, tem, mas não se resume a isso, né? Sim. E eu acho que com mulher é muito, né? Muito mais forçada ali. Que é do tipo aquela mal amada, mal comida, todas essas variações, né? Esse combino de... E ainda naquele núcleo ali da loja, depois o chefe dela chega, daí, enfim, tem aquela cena dela transando com o cara vestido de... No ambiente profissional, Sim. o cara vestido de, sei lá que bichinho que é. O que é? Elefantinho? Elefante é muito bom. Eu fiquei pensando como é que ele tirou só o pênis. Pois é, menina, o que tinha naquela fantasia que seria disso? Né? Mas... E aí o chefe dela chega e daí ele tá falando, que bagunça, não sei o que, eu viro as costas e isso aqui vira Indonésia. Né? Bem pejorativo, né, e preconceituoso em relação a Indonésia. E a gente tem também nessa parte final a cena de comédia lá da Jane que fica presa fazendo sexo oral com o cara, e daí eles chamam ajuda, não sabemos exatamente como, né? E ainda todo mundo filmando e assim, eles estão num ambiente privado de um quarto ali da casa, né? E tá um rolê de 1000 pessoas e ninguém
respeitando um pouco a privacidade, né? Tá, tem os que a gente imagina que deveriam estar ali, tipo bombeiro, enfermeira, sei lá. Mas tem vizinho, freira. Mas por que também foi chamado bombeiro? Enfim, aquilo ali, mas eu fiquei pensando principalmente na filmagem ali, Sim. porque tem gente filmando, e, né, tipo, oi? Que tem aí um paralelo com, naquela época a gente acha que não tinha ainda tantos celulares e coisas, né? Mas hoje em dia, né? Nossa, hoje em dia já tava no Instagram. Já tava publicado, né? Aham. E embora eu goste muito da música ali, da cena De como final, foi resolvida, né, a situação. ali, eu acho muito bacana, muito engraçado. Todo mundo cantando, Aerosmith. Tipo, os isqueirinhos, assim, né? Mas, né, tipo, meio complicada a questão da privacidade ali dela. Sim. Né, totalmente invadida também. Assim, né, finalizando aí o filme, o Peter encontra, né, porque assim, casualmente, ele foi ajudar a moça que era dona da loja onde elas compraram o look maravilhoso pro casamento. E assim, a moça tinha como um hábito pedir pra todo mundo se registrasse no livro ali de, né, registros. Ela mandar naquela época se mandava coisa pra casa, eu acho, de novidades da lojinha, eu acho. Pode. Não, e assim, ó, magicamente, a Kirsten que preencheu, ela botou o nome da Cristina, tipo, com um coraçãozinho Peter, e botou o endereço da Cristina. E aí o Peter foi ajudar essa mulher, casualmente, a senhora, né? E aí foi fazer ali o registro no livro de registros e viu ali o endereço da Cristina. Tudo muito natural, orgânico, super orgânico. E aí ele foi. Cristina volta da balada, né? Esteve lá dormindo na porta, na sarjeta, literalmente, ali na porta da casa dela. E aí eles têm uma conversa ali. Pra ele explicar que ele não casou. E aí depois ele fala do tipo, tipo, eu não flertei com você. Tipo, né? Foi coisa da cabeça dela. Ele não flertou, mas disse que sentiu alguma coisa por ela. E a convidou para a festinha, vamos lembrar desse detalhe. Sim. Que ele tava na despedida de solteiro dele lá, sei lá, e tinha uma festinha no hotel que eles iam fazer pós-balada, e ele a convidou, né? Ele flertou com ela o tempo inteiro, aquele flerte infantil. Quinta série. Aquele flerte. Puxava o bicho dela. E sim, ele flertou com ela, e aí ele flertou e tirou dele da reta lá no final. O boy, né? O boy magia. O boy magia. E de novo a gente tem mais um filme ali que o cara que a gente tá esperando que seja o galã do filme, né? Que seja o mocinho, né? Um cara legal, bacana, que vai ter um relacionamento com ela ali, eles vão dar certo no final, deu match e tudo. É o cara escroto. Esse sujeito aí que tava à beira de trair a própria noiva na despedida, que nem assume que tava flertando, que vai lá no dia do casamento e descobre que se pá, não queria casar. Tamo bem, né? Tamo bem de figuras masculinas. Sim. Outra coisa que a gente tem que problematizar é a moda da calça cintura baixa. Estão tentando voltar. Tentando voltar. Vamos parar isso. Não volte, porque, nossa, desfavorece. Não é confortável. Deforma o corpo. Cofrinho. Não. E super era, né? Super era. Teve aquela da época que a calcinha dela tinha que estar aparecendo também, né? É verdade, uma coisa meio Britney. Então, não vamos voltar à moda. Inclusive, essa repetição de enredos de filme. Vamos superar, né? Mas enfim, a gente tá aqui problematizando filmes de ficção, que a gente sabe que é de ficção, mas pode ter um negócio mais amarradinho ali, né? Não. Podia. É querer demais? Né? Demais uma comédia romântica que ela tem um pouquinho de veracidade. Isso. Mas ainda assim é um filme que a gente adora, que dá pra rir. A gente tem outros problematizando de outros filmes que a gente ama. Vamos deixar os links aqui. Se você ainda não assistiu, vai lá ver, porque são ótimos. E se você curtiu, dá um like aqui pra gente, compartilha com seus amigos. E vem aqui, né, comentar o que vocês acharam também de... Esqueci o nome do filme. Tudo pra ficar com ele.
That's a folk.